18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6h02 em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você aí na sintonia certa no melhor mix do Brasil. Vamos juntos até às 7. Eu, você e Cid Soares. Boa noite. Tudo certo, Carlão? Equipe 18 horas, Rádio Mix e tudo mais. Tudo vamos junto. lá então, você que chegou agora, nos acompanhe. Vamos até às 19. Valeu. Você pode inclusive participar conosco, hein? Aqui no programa 18 horas, o nosso WhatsApp à sua disposição, 994887592, valendo, hein, Cid? Queremos saber sua opinião, o que você pensa sobre os assuntos abordados nessas reportagens que passam aqui todo dia no 18 horas. Manda um alôzinho pra gente, repetindo aí, ó, 994887592. Começando 18 horas com os destaques do dia, menos da metade da população do Amazonas tem saneamento adequado. A Amazonas já registrou quase 2.000 casos de dengue este ano. Filho de Lula anuncia que vai percorrer a BR-319 para mostrar ao pai a necessidade de reconstruir a rodovia. A Mamandel lança pré-candidatura prometendo um choque de gestão na Prefeitura de Manaus. 6h03, você no melhor mix do Brasil. Mais uma vez, boa noite para você na sintonia certa. Vamos juntos até às 7 da noite com esses assuntos e outros assuntos importantes desta sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024, em destaque para você. 18 horas. Olha só, atenção aí para este dado importante, hein? Só 46,6% da população do Amazonas tem acesso a saneamento básico adequado. O estado está entre os 5 piores do ranking. E olha, sem nenhum medo de errar, esse é um dos casos mais absurdos e preocupantes. O Amazonas só ganha do Piauí, Pará, Maranhão e Roraima. Esses números são da edição de 2022 do Censo Demográfico do IBGE, divulgada hoje. O repórter André Meirelles tem as informações sobre esse estudo. Boa noite, André. Menos da metade da população do Amazonas tem saneamento adequado. O que significa isso? Isso está correto? Trocando em miúdos. Muito boa noite, Cid. Boa noite, Carlão. Boa noite a você, querido, que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7. Olha, isso aí é o que apontaram os dados da edição do ano de 2022 do Censo Demográfico Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, com aí as informações sobre essas características dos domicílios divulgados nesta sexta-feira. Domicílios são moradias, casas. E para se ter uma ideia, o norte é a região do Brasil com o menor percentual da população com acesso a uma estrutura adequada de saneamento básico. São só 46,4%, menos da metade dos seus 17,2 milhões de habitantes, né? E claro, o estado do Amazonas que é menos da metade da população, tem saneamento adequado, né? Só 46,6% da população daqui do estado tem acesso a esse saneamento básico adequado. Então, o estado está entre os 5 piores no ranking aí, né? Então, ele aparece aí, segundo o coordenador de disseminação do IBGE no Amazonas, né, Djalma Nogueira. Os dados divulgados mostram que esse percentual de moradias que utilizam a rede geral também, por exemplo, a rede geral de água como a principal forma de abastecimento, é considerado aí baixo para o estado e também para a capital, né? E segundo a Djalma, a pesquisa também mostra que grande parte das moradias utilizam outras formas também de abastecimento, né? O que foge aí do abastecimento que, em tese, proporciona maior segurança e qualidade à água, né? Que é a rede geral, e também poucos têm acesso aí a saneamento básico também da situação do esgoto, né? Então, a gente vai ouvir a fala agora do disseminador de informações do IBGE aqui do estado do Amazonas, Djalma Nogueira, que ele traz essa informação de saneamento básico na água, no esgoto e também na coleta de lixo. Vamos conferir. Os dados de saneamento básico do Censo 2022 demonstram que o Amazonas e seus municípios têm grandes desafios nessa área. O quadro do abastecimento de águas no estado agrava-se quando se analisa os dados dos municípios do interior. Mas principalmente no estado, os percentuais de domicílios alcançados com a existência dessa forma de abastecimento demonstram que ainda está longe do ideal. Já a capital, embora apresente um bom percentual, no ranking está bem distante das outras cidades do país.
O esgotamento sanitário apresenta vários tipos, uns adequados e outros não. Nesse tema, o Amazonas e a capital ocupam as piores posições quando o tipo de esgotamento é adequado. Já quando ele é inadequado, o estado e a capital ocupam os lugares de destaque. Os percentuais de domicílios atendidos com lixo coletado no estado indicam que há um grande contingente sem esse serviço. Mesmo em Manaus, há um significativo percentual que a coloca entre as últimas posições no país. 18 horas. Cid, Carlão e ouvinte, a gente ouviu a fala aí do Adjalma Nogueira, disseminador de informações do IBGE aqui no estado do Amazonas, falando aí, né, sobre essa situação que só metade da população aqui do Amazonas tem acesso a saneamento básico adequado, né, e que isso coloca o estado entre os 5 piores no ranking, né? Quem não sabe aí o que é saneamento básico, é um conjunto de serviços fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico de uma região, como o abastecimento de água, né, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejo de resíduos sólidos e de água, e também isso é o básico dos básicos, né, que todo o município deve ter, e ainda assim o Brasil enfrenta aí esse problema no saneamento básico, e também o estado do Amazonas entrou nesse ranking aí como os 5 piores que tem aí saneamento básico, isso contando todos os municípios mesmo aqui do estado do Amazonas, né? E a gente tem também aqui os dados nacionais, né? Dos 5.570 municípios do país, apenas 12 possuem 100% da coleta garantida diariamente. Metade deles são municípios paulistas, né? O estado de São Paulo, por sinal, é o que tem a melhor cobertura, com 99% das cidades, né? E essas falhas na coleta de lixo, por aí, então, presentes em vários estados do país, tem tanto em Santa Teresina como em Mato Grosso do Sul, e é o que possui uma coleta mais inadequada, né, com 56,8% do seu território sem o serviço, né? Ele é seguido aí por Caturama, em Bahia, e São Luís Gonzaga do Maranhão, né, e outras cidades também do Norte e Nordeste. E juntamente com as informações de saneamento básico, o censo de 2022 também ouviu a população sobre a estrutura de suas casas, né, se há ou não banheiro exclusivo ali para a família, né? O resultado mostrou que apenas 1.204 deles possuem 100% de suas casas com banheiro exclusivo, né? Sendo 402 lá em São Paulo e 288 em Minas Gerais e 169 no Paraná. E outra vez, os municípios que possuem mais casas sem banheiros exclusivos são do Norte e Nordeste aqui do país, né? Melgaço e Bagre do Pará e Ipixuna e Itamaraty aqui no interior do Amazonas lideram esse tópico, né? Com mais de 60% das casas com banheiros coletivos ou sem banheiro algum. E quem explica isso pra gente outra vez é a Djalma Nogueira, disseminador de informação no IBGE. Conta pra gente. No Amazonas, o percentual de banheiros e sanitários de uso exclusivo do domicílio ainda não é o ideal. Em relação às outras unidades da federação, há um passivo bem significativo de domicílios que não possuem esse serviço. 18 horas. Cid, Carlão e ouvintes, a gente ouviu a fala aí do disseminador de informações do IBGE, a Djalma Nogueira, dessa informação que a gente está trazendo, que está colocando aí, né, as informações do censo demográfico do IBGE, que foi de 2022, mas que foi divulgado somente hoje, está mostrando aí que o estado do Amazonas, nessa pesquisa em todos os municípios aqui, coloca aí o estado como o 5º pior aí em saneamento básico, Cid, Carlão. André, essa situação, né, Cid Soares, de saneamento básico é de extrema importância. Inclusive, esse é um dos fatores que determina se o local, se o país, se o estado é desenvolvido ou subdesenvolvido, né, Cid Soares? Para 6h12, Cid, boa noite. Vamos lá. Mix.
Olha só, falando agora do caos, né? Situação caótica na saúde pública, é que o deputado estadual Wilker Barreto postou nas redes sociais imagens que, segundo ele, são de uma mãe de paciente varrendo e ajudando na limpeza de uma sala no Instituto de Saúde da Criança do Amazonas, que é o ICAM, aqui em Manaus. O deputado disse que a imagem é o reflexo do maior abandono que a saúde do Amazonas já enfrentou. E a repórter Odinei Araújo tem mais informações. Vamos conferir. O deputado estadual Wilker Barreto, do Cidadania, postou em suas redes sociais imagens que, segundo ele, são de uma mãe de paciente varrendo e ajudando na limpeza de uma sala no ICAM, Instituto de Saúde da Criança, em Manaus. Segundo o parlamentar, a imagem é o reflexo maior do abandono da saúde no estado. Olha o gesto dessa mãe. Primeiramente, parabenizo a senhora pela atitude, mas qual é o sentimento dela? Se ela está varrendo essa unidade hospitalar, será que o filho dela está tendo remédio, está tendo auxílio, está tendo apoio? Certo? Gente, essa imagem é um reflexo maior do abandono. E nós estamos falando, gente, do abandono da saúde de crianças. Isto é criminoso. O deputado Wilker Barreto aproveitou para pedir apoio da população para a instalação de uma nova CPI na saúde. Ele quer que a população cobre do deputado em quem votou para que esse parlamentar assine o pedido de CPI para investigar a crise atual nos hospitais e unidades de saúde pública do estado. É que, com exceção de Wilker Barreto, todos os outros 23 deputados aqui do Amazonas são da base de apoio do governo do estado. Vocês entendem agora o porquê que eu preciso do teu apoio para a CPI da saúde? Em 2020, na pandemia, foi a população. Hoje é o sistema de saúde, mas quando eu falo sistema, as unidades e as pessoas que estão dentro. O Wilker Barreto vai encaminhar o material para órgãos de controle, como o Ministério Público e Tribunal de Contas, para investigação. O 18 Horas tentou falar com a Secretaria de Saúde do Amazonas e com a assessoria do governo do estado, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odinei Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora 6 horas e 14 minutos, você no melhor mix do Brasil. Olha só, ver essa cena de uma mãe aí, de uma criança internada, sendo obrigada a limpar, né? Tendo que varrer o chão do hospital aí, realmente é uma situação inaceitável, é uma situação triste. O governador Wilson Lima, ele deveria sim colocar a mão na consciência, fazer algo pela saúde, resolver essa situação, amenizar, minimizar esse processo aí, que até agora a saúde no governo dele tem piorado aí direto em si. Olha que o Estado recebe aí mais de 30 bilhões dos contribuintes. Não é falta de dinheiro. Aí é falta de vergonha mesmo, né? Falta empatia com o sofrimento do povo. Falta gestão, falta compromisso com os amazonenses. Tem aí várias denúncias de corrupção na saúde. Não investem de forma correta e o dinheiro acaba saindo pelo ralo. O ralo da corrupção e, como consequência, o serviço só piora. Se já era ruim, estamos agora vivendo uma situação realmente péssima. Olha só, em seguindo, né, esse tema aí, a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas visitou 28 de agosto e constatou que a maior unidade de saúde do estado ainda enfrenta os mesmos problemas do ano passado, Cid. Pois é, surgiram até reclamações que botaram ali um container e está servindo de lanche na frente do hospital. É um assunto que a gente ainda vai tratar aqui, olha. Até cirurgias estão suspensas aí por falta de fios de cirurgia e grampos. Vamos agora aos detalhes com Rodrigo Soares. Enfermarias lotadas, profissionais com salários atrasados, sistema de refrigeração sem manutenção, banheiros sem papel higiênico e sem sabão. E o pior, cirurgias suspensas por falta de fio cirúrgico e grampos. Tudo isso foi constatado na inspeção realizada pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas na última segunda-feira no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. De acordo com o deputado Wilker Barreto, que faz parte da comissão, tudo isso já tinha sido detectado em outra inspeção feita no dia 11 de setembro de 2023. Para minha tristeza, aquilo que foi levantado na última fiscalização de 2023 comprovou que o cenário só se agravou.
mas a saúde do Amazonas está se agravando por problemas claros de gestão. O ano de 2023 fechou com 500 milhões a mais do que 2022. Só que esses 500 milhões a mais não foram acompanhados de melhoria de serviços. Ora, se 2022 se gastou 4 bilhões e nós não estávamos tão precários, porque estava ruim 2022, mas 2023 conseguiu ficar pior, mesmo se gastando R$500 bilhão a mais. O parlamentar ressaltou que é inadmissível que a maior unidade de saúde do estado esteja em situação de abandono. Lembrando, nós estamos sem remédio, sem medicamento, médicos em atraso, maquilas em atraso, serviços gerais, ou seja, toda a cadeia terceirizada em atrasos de 5, 6 meses. Para onde foi o dinheiro? Daí, da materialidade das razões de uma CPI. O papel da Assembleia é fiscalizar o dinheiro. Se a Assembleia não abrir a CPI da saúde, está mandando uma mensagem para a população que não tem interesse de fiscalizar aquilo que a Constituição manda fazer. Outro problema constatado na fiscalização foi uma lista de 95 pacientes esperando por cirurgias. O 18 Horas tentou falar com a Secretaria de Saúde do Amazonas e com a assessoria do governo do estado, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Rodrigo Soares para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Para 6h18, você era o melhor Mix do Brasil e hoje teve lançamento de pré-candidatura à Prefeitura de Manaus. Amor Mandel, da Federação PSDB Cidadania, confirmou sim que será candidato. Cíntia Blink. Nós chegamos agora no momento dos bastidores da política com ela. A Cíntia esteve lá hoje. Esteve lá, presente, ao vivo e em cores. Cíntia, este evento, né, lá foi bacana, foi realizado na Cidade Nova, zona norte da cidade. Blink, conta pra gente aí, boa noite. Então, o Amon deu o start finalmente, aí decidiu realmente que a campanha está nas ruas. Cíntia Blink, boa noite. Boa noite, Carlão, boa noite, Cid, todo mundo que tá com a gente na 100.7. Pois é, hoje foi dia do Amon dizer que ele é, sim, candidato a prefeito. Aliás, pré-candidato, não pode falar candidato ainda que... É pré-verdade. Dá até problema. É. Mas ele se colocou lá na disputa, falou que virá, né, como candidato da Federação PSDB Cidadania. Uma série de autoridades estavam lá presentes, o evento ficou lotado, encheu o salão lá do local e ele falou durante mais ou menos ali uns 20 minutos, teve reação na plateia de aplausos e tudo isso. Ele também usou esse espaço para fazer umas alfinetadinhas na concorrência, que em teoria também ainda não são concorrentes, né? Ainda nem. Tem gente que não disse que é pré-candidato, mas em toda ação, em todo gesto, em todo vídeo, toda você fala, vê mostra, né? que mostra que é sim. E eles não enganam a gente tá vendo. Como, por exemplo, o deputado Roberto Cidade, que é presidente da Assembleia Legislativa. Vou já falar dele mais pra frente. Mas, por exemplo, um momento da fala de Amon, ele diz que na gestão dele não vai ter ligação com mandatário. Ele não vai ser um mandatário com conexão com crime organizado. É bem pesada essa frase, né? E também tem a ver com o que aconteceu com ele ali no começo do ano, aquela coisa com a Rocan e tudo mais, que ele fez uma denúncia, a PF, né? E também ele falou que na gestão dele não vai ter nepotismo. Também sempre indicando que apontando essa indireta, sendo bem direta para algum outro concorrente, enfim. A carapuça serviu em alguém, né? Exatamente. E aí foi nessa manhã, como você falou, Carlão, nesse gesto do Amon, nesse evento do Amon, a gente tem uma ação, realmente, um play, um start na eleição. É porque eu não posso falar campanha eleitoral, porque em teoria a campanha acontece em agosto. Lá pro meio de... A campanha mesmo, campanha eleitoral só pode começar no meio de agosto. Mas, como é que chama isso que tá acontecendo? Eu não sei. Agora... Movimentação política. Sim. É a campanha fora de época. Campanha fora de época, boa. E aí o que acontece? Ele, como alguém que se expôs, como quem tá falando, olha só, sou candidato sim, vai ter as consequências disso, que
negativa e positiva. Positiva porque quem quer votar no Amon, quem quer ter uma outra opção que é ele, né? Diante do que tinha aí disponível, ele vai ter o impacto disso. Mas também ele vira um alvo de crítica. Um alvo já de cara. O primeiro alvo, digamos assim. Primeiro alvo, e aí você tem um bom tempo pra ser criticado, né? Tentar destruir essa candidatura, porque tem outras pessoas querendo essa vaga de prefeito de Manaus. Carlão e Cid. Beleza. Mas lembrando que pré-campanha é previsto em lei, né? Pré-campanha pode, tá? Pode. Beleza. Blink, você é uma figura hoje que faz a gente ter sensações boas em relação à política. Você torna esse assunto mais palatável e isso eu acho muito legal. E hoje eu estava percebendo também que houve outra movimentação, né, que foi do deputado Wilker Barreto, que vai deixar o partido do Amon e ele vai ser candidato a prefeito também, Blink. Olha aí. É isso mesmo? É isso mesmo. Sabe o que acontece? Lembra que Conte teve pra gente. o vídeo do Amon dizendo que ele não seria candidato? Logo depois disso, o Wilker Barreto, que é deputado estadual, falou: opa, eu quero, hein? Faz tempo que ele quer. Ele não quer, eu quero. É verdade, faz tempo que ele quer. E até veio o vice de Amazonino Mendes em 2020, que perdeu para atual prefeito, né? Que é Davi Almeida, enfim. E ele quer ser prefeito. Ele quer ser candidato a prefeito. Quando o Amon tomou essa ação de dizer que não seria, o Wilker já veio logo dizendo que ele seria. Opa, né? Exatamente. Só que aí Amon quer sim. E o Wilker falou: se ele quer, então eu não brinco mais. Eu não vou mais participar da federação. Então, o que acontece? Ele foi hoje ao meu podcast e ele falou que ele será sim pré-candidato. Eu perguntei por qual partido, ele disse que ainda não sabe. Mas pra você ser pré-candidato a prefeito, você tem que ter um partido, tá? Claro. Então, ele tem que definir isso pra ontem, pra poder começar aí enfim, todo o processo que um pré-candidato tem que fazer. E o Wilker vem, ele fala que é de direita, ele sabe que em Manaus a direita é muito forte, o eleitorado de direita é muito forte, então não à toa ele fala que ele é pré-candidato e que ele é de direita. Cid, Carlão. Ei, Blink, olha só, o deputado Roberto Cidade, ele mudou o estilo aí nas redes sociais dele, não é isso aí? Pelo que você tem observado e comentado, né? Ele tá agora utilizando memes, ele tá apelando aí para esse caminho aí, é interessante? O que você acha, Cíntia? É porque o que acontece? Ele tá querendo falar com a internet, então ele tá se adaptando a esse público. Então tá tendo uma assessoria até, né, nesse sentido, com certeza. Certamente. Mas ele tá conversando com esse público por meio de meme, por meio de tudo que viraliza. A linguagem do que ele publica hoje no Instagram é completamente diferente do que a gente já viu antes. Então ele tá tentando usar dessa força pra chegar. É isso aí, cada meio vai ter uma linguagem e ele tá tentando falar com essa que tem uma resposta, né? Essa linguagem nova é um aprendizado para muita gente, né? Para todos nós. Claro. É teste, você vai lá testando e fazendo e vendo o que funciona. Quem já tá no ramo há muito tempo tem que se adaptar, porque essa moçada nova que vem aí, eles já vem dominando isso com uma maestria absurda, né, Cid e Blink? É isso. Olha, então Blink, é um desafio dessa eleição. Posso também. falar aqui? Pode falar. Eu tô recebendo aqui um WhatsApp. Recebendo um WhatsApp direto aqui no meu. A Mônica tá dizendo aqui que adora você, gosta muito de você, da forma que você conduz. Exatamente o que eu tinha acabado de falar, né? Obrigada, Mônica. Gente, olha só, dia 27 vai sair pesquisa nova, viu? Boa. Tá registrada a pesquisa do Pontual Pesquisas, então a gente vai falar de como é que estão os candidatos a partir daí. Na corrida. E eu me despeço agora e segunda-feira eu volto. Valeu, bom fim de semana, meu bem. Valeu. Até segunda, Cíntia Blink, 6h26, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, já que o Cid falou em WhatsApp, tá valendo a sua participação pelo WhatsApp, é o 994887592. Participe você também, deixe sua opinião aqui conosco no 18 horas. Olha só, continue aí, hein? Continue em 100,7. Daqui a pouquinho você vai saber aí que o Negro desacelerou o ritmo de subida e indica aí uma nova estiagem severa. Detalhes em instantes aqui no 18 horas. 18 horas. Agora vamos conferir tempo e temperatura, previsão do tempo para o final de semana, hein? Teremos dias ensolarados, Cid Soares.
Previsão do tempo. Teremos sim, mas muda alguma coisa que eu já falo pra você. Olha, a previsão pra amanhã, por exemplo, sabadão aí, nós teremos de 26 graus até 34 como alta, 34 graus, com possibilidade de chuva em 67%, significa dizer que sim, deverá chover 10 milímetros pelo menos, e a umidade relativa do ar atinge um pico aí de 94%, ou seja, estaremos respirando água, muito bom isso. E no domingo, de 25 a 30 graus, cai um pouquinho, né, a máxima para 30 graus, chance de chuva também de 67%, mas teremos sol aberto nos 2 dias. Muito sol, isso, Carlão. Cid, como nós temos observado, aí tá chovendo, mas tá chovendo pouco, né? Nada comparado com o que chove normalmente nesse período do ano, nesse inverno amazônico. Ele realmente está diferente. A falta de chuva na região pode impactar mais uma vez na seca dos rios deste ano aí, infelizmente. Inclusive a Defesa Civil emitiu um alerta para o Tribunal Regional Eleitoral, aliás, tem que prestar muita atenção nisso, hein? Enviar o quanto antes as urnas, porque este ano tem eleição e com a seca isso pode ser um problema, como explica a repórter Nathalie Moraes. Vamos lá, Nathalie. A cota atual do Rio Negro é de 21 metros e 94 centímetros. Nessa mesma época, no ano passado, o Rio Negro estava em 23,70 metros. Em 2022, o rio estava mais cheio e com um pouco mais de 24 metros e 12 centímetros. O inverno amazônico costuma durar cerca de 6 meses, indo do mês de dezembro até o mês de maio, período em que a temperatura continua alta e as chuvas são mais constantes na nossa região. Mas esse ano, o período chuvoso está bem diferente. Para os especialistas, tudo isso é reflexo dos fenômenos climáticos, o que tem contribuído na redução do volume de água nos nossos rios. A subida dos rios em ritmo lento pode favorecer outra seca severa e deixar muitas comunidades isoladas, como aconteceu no ano passado. E como esse ano é um ano eleitoral, isso vem preocupando as nossas autoridades. A Defesa Civil Estadual entregou nesta quinta-feira ao Tribunal Regional Eleitoral aqui do Amazonas um estudo que mostra a previsão de seca nos rios no período das eleições municipais deste ano. O documento foi entregue pelo Coronel Máximo, ele que é secretário da Defesa Civil aqui no estado. Estive reunido com o Dr. Jorge Lins, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, para fazer a entrega do prognóstico referente às questões hidroclimatológicas do nosso estado. Considerando que estamos dando continuidade aos trabalhos de preparação, visando não só uma possível estiagem severa, mas também outros desastres correlatos, para que, em especial, em relação às atividades do TRE, pudessem, de posse dessas informações, realizar um planejamento que garantisse o pleito eleitoral. Sabemos que é extremamente importante para a nossa democracia e, entendendo as condições desfavoráveis que esse cenário climatológico poderá impor esse ano, entendemos que é extremamente importante essa relação para que a gente possa juntos trabalharmos em ações que permitam com que o pleito aconteça de maneira segura. A seca histórica registrada em 2023 afetou os 62 municípios aqui do Amazonas, cerca de 159 mil famílias. Além do envio de urnas, a Defesa Civil deve sugerir a antecipação de outras ações que possam minimizar os impactos da seca nos rios nesses municípios. Esse ano, os eleitores vão às urnas para escolher os prefeitos e vereadores em todos os municípios do estado. O primeiro turno acontece no dia 6 de outubro. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6h31. Você era o melhor mix do Brasil. Olha só, atenção, hein? Nos últimos dias o Hemoan registrou uma queda no número de doações de sangue, o que fez aí o estoque de O positivo e O negativo ficar crítico, Cid. A gente tem aqui uma parceria muito saudável com o Hemoan, que sempre que a gente pode ajuda realmente divulgando esses números, né? E claro, quando o estoque está baixo, a preocupação é nossa aqui também. E por isso o Hemoan está convocando mais uma vez doadores para que compareçam à fundação. O repórter André Meirelles volta e traz os detalhes. Vamos conferir. A
A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, Hemoan, pede doações à fundação devido ao abastecimento de O positivo e negativo estar crítico. A situação se torna uma ameaça ao atendimento de transfusão da rede pública e privada de saúde, podendo comprometer a realização de procedimentos como cirurgias e transfusões para pacientes de doenças crônicas e com câncer, além de vítimas de acidentes, como explica a assistente social da Fundação, Fernanda Liane. Para comparecerem, fazer a sua doação, tem muita gente, que precisa. Então, inclusive, aqueles familiares que estão com cirurgias agendadas e que possam também fazer suas campanhas, seus familiares possam fazer, possam trazer e possam também levar doadores lá para o Hemoan. Uma situação como essa que nós sabemos o quanto é difícil, levar doadores. Então, faço um apelo, porque nós precisamos manter o nosso estoque de sangue num nível seguro para atender a toda a população. O estoque de O positivo e negativo está com cerca de 10% do necessário para manter o estoque regular. Na última quinta-feira, o Hemoan tinha em estoque apenas 30 bolsas de sangue do tipo O. A assistente social Fernanda Liane explica que o número de inaptidões no começo do ano tem aumentado devido às doenças sazonais do período, o que tem impactado nas doações. Aumento de doenças respiratórias, temos a dengue também, que tem sido um número muito grande, Então, tudo isso tem afastado as pessoas e os doadores, nossos doadores antigos, até porque já sabem desse período de inaptidão. Então, isso já afasta um percentual grande dos nossos doadores. Fernanda Liane ainda reforça como fazer a doação. O horário de atendimento de 7 da manhã às 18 da tarde, de segunda a sábado. Então, venham, compareçam, não esqueçam do documento oficial com foto, façam uma boa alimentação, tá? E adolescentes entre 16 e 17 anos precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis nesse período, no momento da doação, tá? E outro critério seria também o do peso, doadores acima de 50 quilos. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 34 minutos. Você no melhor mix do Brasil. Olha só, o Amazonas registrou mais de 1,9 mil casos de dengue. Sério, no período de 1º de janeiro a 22 de fevereiro de 2024. Situação delicada. O levantamento foi divulgado nesta quinta-feira pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. O Estado confirmou, por critério laboratorial ou clínico epidemiológicos, 1.915 casos de dengue. É muito preocupante isso. E segundo o Ministério da Saúde, o Amazonas também contabiliza 4 mortes em investigação por essa doença. Olha só, a campanha de vacinação contra a dengue já foi iniciada, inclusive, em 4 municípios do Amazonas. Lá aqui em Manaus, aqui na capital, no Careiro da Várzea, em Altazes, Rio Preto da Eva e também no Careiro. Os outros 7 municípios que também receberam as doses do imunizante têm início previsto da campanha para os próximos dias. A explosão de casos de dengue tem sido aí um dos assuntos mais comentados desde o início desse ano. Um assunto realmente que está preocupando a população e as autoridades aí de um modo geral. De tanto se falar no assunto, os sintomas já são aí bastante conhecidos, tais como febre, dores musculares na cabeça e nos olhos, mal-estar, falta de apetite e também manchas vermelhas no corpo. Bom, mais um sintoma inusitado foi registrado na África, uma ereção por cerca de 18 horas. A revista científica Urology Reports publicou no dia 18 de fevereiro o caso de um adolescente de 17 anos que apresentou priapismo arterial em decorrência da dengue. Mix. Olha só, um levantamento do Google mostrou que o Brasil nunca pesquisou tanto por cunhã poranga como nas últimas semanas aí, né, Cid? Tudo por causa da participação da manauara Isabelle Nogueira,
para fazer o maior sucesso lá no Big Brother, que é o famoso BBB. Cunhamporanga, realmente, eu quando cheguei aqui não sabia, então realmente é curioso isso. Você pesquisa mesmo, Cid? Pois é, as consultas por Cunhã e Poranga aumentaram 19 vezes e 5 vezes respectivamente. E hoje é dia de descobrir quem será líder da semana. Espero que seja realmente ela. Lá no BBB. Não, na torcida aqui. 6h37, você no melhor mix do Brasil. Mix. Olha aí, 3 homens foram presos nesta sexta-feira suspeitos de matar um jovem de 18 anos lá em Manacapuru, no interior aqui do nosso estado. A suspeita é de que a mulher tenha sido assassinada a tiros após tentar impedir o tráfico de drogas em uma região da cidade. O repórter André Meirelles volta mais uma vez aqui conosco em nossos estúdios e tem mais informações aí agora no Giro Policial. André, de novo aí, boa noite. Conta aí pra nós essa história. Essa mulher foi tentar fazer uma boa ação, digamos assim, e acabou se dando mal, André? Pois é, infelizmente. Boa noite a todos mais uma vez. Olha, o trio aí identificado pela polícia é o Anselmo Bacelar, 29 anos, o Juliano Trovão, de 32 anos, e Marcos Paulo dos Santos, ele também tem 32 anos. Esses suspeitos de envolvimento na morte da Raíssa Mirela Souza de Oliveira, que tinha apenas 18 anos, em Manacapuru, aqui no interior do Amazonas, tiveram as prisões temporárias cumpridas na manhã de hoje em locais diferentes ali do município. O trio, ele vai responder por homicídio qualificado e ficarão à disposição da justiça. A jovem foi morta exatamente por isso, por denunciar o tráfico de drogas ali na região. Segundo a Polícia Civil, a vítima ela foi atingida com 3 disparos de arma de fogo no dia 25 de janeiro, agora deste ano, isso pela manhã, né, por volta de 7 da manhã, em um estabelecimento comercial ali no bairro da Castanheira, né? Então ela foi fazer aí, Cid, Carlão, essa boa ação e acabou aí, infelizmente, sendo vítima do crime, né? Porque é a lei que impera aí no crime, se denunciou, eles consideram como X9 e acabam indo atrás da pessoa até que isso aconteça, né? Falta de segurança dá nisso. Agora a gente fala aqui de 2 líderes de facções criminosas que foram presos em Santa Catarina e Pernambuco, e outros 27 membros dos grupos foram detidos no Rio Preto da Eva, aqui no interior do Amazonas, durante uma operação da polícia que foi realizada ontem, né? Eles, inclusive, vão ser transferidos aqui para Manaus, né? De acordo com a polícia, os grupos criminosos estavam se instalando no município e se preparavam para tomar todo o território ali no interior do Amazonas, né? A polícia afirma que, com as 29 prisões ocorridas ontem, ao menos 5 homicídios com isso já foram solucionados, uma vez que os autores estão aí, os autores desse crime estão entre esses grupos de 29 pessoas que foram presas aí, detidas durante esta operação, né? E também um homem foi flagrado por câmeras de segurança arrastando um cachorro amarrado pelo pescoço aí numa motocicleta pelas ruas de Itacoatiara. Essa situação aconteceu ontem, foi denunciado porque teve as imagens de câmera de segurança, flagraram o exato momento em que o homem amarrou ali a corda no pescoço desse animal e arrastou ele aí na motocicleta, né? Segundo a polícia, o homem contou que havia encontrado o cão envenenado na porta da casa. Ao lado dele tinha uma marmita, então ele acreditou que alguém teria envenenado esse cachorro dele, né? O cachorro que era o cão de guarda ali da casa dele. Então ele falou que ele não tinha condições aí de enterrar o cachorro, então a ideia dele foi amarrar o cachorro na moto e levar até para que o caminhão de lixo pudesse aí, né, levar o cachorro, né? Então a polícia vai investigar se de fato o animal já estava morto, se realmente, né, essa fala dele aí realmente procede, ou se ele morreu aí foi durante esse percurso que o homem fez ali da casa dele até a outra rua onde tem um lixão ali no local, Cid, Carlão. Beleza, André Meirelles, valeu, boa noite. Agora 6h40, você no melhor mix do Brasil, e nós vamos agora uma participação no WhatsApp. Inclusive você pode participar também, é o 994887592, valendo a sua participação. Tem participação aí, Cid Soares? Tem sim. A gente foi falar da Blink, olha só, aí a galera se entusiasmou em falar, né? Eu curto muito os comentários da Cynthia Blink sobre a política local. Uma galera, né? Ouço todo dia o programa 18 horas, sou fã de vocês. Manda aqui um abraço do Daniel Nogueira, lá do bairro Aparecida, na área central de Manaus. Daniel, brigadíssimo pela sua participação, querido. Daniel Nogueira, da onde, Cid? Aparecida, do bairro Aparecida. Valeu, Dani do Aparecida. 6h41. Mix
Participe em 994887592 é o nosso WhatsApp e continue aí. Daqui a pouquinho você vai conferir aí as últimas notícias. Daqui a pouquinho o nosso Giro de Esporte com o Cid Soares. E agora conferindo o tempo e temperatura, previsão do tempo para esta noite de sexta-feira, Cid. Previsão do tempo. Bom, boa notícia, né? À noite o tempo vai ficar aberto. Temperatura vai cair aí até os 26 graus durante a madrugada. Possibilidade de chuva de 90%. Significa dizer que vai chover 5 milímetros. Tá certo? É a umidade relativa do ar com máxima de 90%. É isso que nós temos para hoje. Fora 6h42, você no melhor mix do Brasil. Vamos agora para Brasília, ok? Nosso correspondente lá em Brasília. Vamos conversar com o Carlos Eduardo Matos, que é o famoso Cadu. Boa noite, Cadu. Olha só, a BR-319 ganhou um aliado de peso. Nós estamos sempre falando aqui, cada hora é uma situação diferente com relação à BR-319, mas essa situação está se arrastando aí já por algum tempo e nada é resolvido e nada é definido. Dessa vez, agora, o filho do presidente Lula, que é o Luiz Carlos, vai percorrer a BR-319 e vai mostrar para o papai a importância da reconstrução da rodovia. Cadu, procede agora vai, Cadu, podemos dizer assim? A ajuda vem de onde a gente menos espera, né, cara? Essa foi inusitada mesmo. Tá bom, vai lá. Essa é a grande notícia do dia, gente. A Mamandel. Que é a Mamandel? Que é a Mamandel? É BR-319 agora. Exatamente. Brincadeira, deputado. Não fala, deputado. Olha, boa noite, Carlão. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, queridos ouvintes do programa às 8 horas. Olha, Carlão, o Luiz Carlos, que é conhecido como Lulinha, é o filho caçula do presidente, né? Ele mora lá em Rio Preto da Eva, inclusive um abração pra galera de Rio Preto aí, faz tempo, fui a Manaus aí fim de ano, nem passei lá em Rio Preto. Ele atua profissionalmente no RAM. Oi? Não passou nem perto, né, do Rio Preto. Não passei nem perto. Pois é. Ele atua, o Lulinha, ele atua profissionalmente, né, no ramo do futebol. E há pouco tempo ele se tornou técnico do time do Parintins, né, que está na luta aí para entrar na Série D do Campeonato Brasileiro. Então ele está conhecendo de perto a realidade amazônica, a nossa realidade, né? E como filho do atual presidente da República, não deixa de ser uma voz importante na luta pela recuperação da BR-319. Ontem à noite, Carlão e Cid, saiu uma entrevista dele na Folha de São Paulo, ele dizendo que apoia a recuperação da BR-319 e que está tentando convencer o pai dele de que essa obra é muito importante para a região norte do país, principalmente para os estados do Amazonas, Rondônia, né? Então, e ele disse também que nessa reportagem, Carlão, que ele vai percorrer a toda a BR, filmar as condições da estrada e mostrar tudinho pro presidente, no sentido de sensibilizar o papai, como diz o Carlão. E em se tratando de destravar essa obra, né, Carlão e Cid, toda ajuda é bem-vinda, né? Aliás, Lulinha, nunca te critiquei, viu? Não sei nem quem é o cara, já gostei. Não importa de onde vem a ajuda, querido, importa é que venha. Isso importa que venha. Né? Somando é o que importa na realidade. Lógico. É isso mesmo. Tá valendo. Tomara que ele faça mesmo, né? Tomara que ele faça. Agora, mas olha, com certeza o presidente Lula, gente, ele tem uma noção do que é a BR-319, né? Os desafios dessa estrada. A equipe dele, do governo, com certeza já deve ter passado um briefing, né? E Lula não pode dizer que desconhece a situação da estrada, né? O Lulinha, ele vai dar aquela força, né, e tal, mas o problema vai muito além de sensibilizar o pai dele, né? Há um impasse técnico dentro do governo entre o Ministério dos Transportes e o Ministério do Meio Ambiente. Ontem a gente falou sobre isso, sobre o fim do grupo de trabalho que está prestes aí a emitir o relatório final, né? De um lado tem a ministra Marina Silva de Meio Ambiente se recusando a liberar as licenças ambientais, né? Sem essas licenças não é possível avançar, né? E de outro lado tem o Ministério dos Transportes, a bancada do Amazonas, tem o governo do estado, todo mundo a favor da recuperação da BR-319 e pressionando o presidente Lula para que bata o martelo, né? Porque a gente se pergunta o que vai se resolver nessa situação. Quem tem mais voz vai acabar que a voz política vai falar mais alto. O problema
é mais que técnico, né, Carlão e Cid? A questão aí é política, porque há uma pressão internacional para que o governo federal, o governo Lula, não execute essa obra sob o risco aí de enfraquecer a narrativa ambiental e também o Fundo Amazônia, 2 ativos aí que o presidente Lula vem construindo desde quando começou o governo dele, né? Carlão e Cid. Beleza. Bom, eu lamento, mas eu vou falar uma coisa que para mim é óbvio. Eu acho que ele precisa sim abrir e mostrar que a estrada ela vai oferecer muito mais comunidade e oportunidade aos amazonenses, aos roraimenses, ao pessoal de Rondônia e claro, mostrar trabalho efetivamente, né? De que nós somos capazes de cuidar dessa estrada e de que não haja nenhum tipo de problema, como não existe daqui para Roraima. Então é injustificável, sabe, essa celeuma toda. Mas enfim, a gente sabe que realmente é uma questão política. Agora, domingo, Cadu, né, será manifestação pública aí em São Paulo. Aí em São Paulo não, perdão, né? Você está em Brasília. Lá em São Paulo, do ex-presidente Bolsonaro. Teremos caravana do Amazonas nesse evento, Cadu. Como é que é isso aí? Não chega a ser uma caravana, Cid. Até agora, os políticos do Amazonas confirmados estão o Coronel Menezes, a filha dele, a deputada, né, Débora Menezes, o ex-prefeito Arthur Neto, ele falou isso no Twitter, o deputado estadual delegado Péricles e o deputado federal, capitão Alberto Neto. Aliás, o capitão Alberto Neto é o único deputado federal da bancada do Amazonas que vai participar desse ato em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que vai ser agora, nesse domingo, dia 25, lá na Avenida Paulista, em São Paulo, na capital paulista. Não tem ninguém dizendo que vai ser um fiasco, viu, Cid? A expectativa é de grande público, com a ocupação de pelo menos 5 quarteirões da Avenida Paulista. Agora, com relação à presença com relação à presença de público, isso aí tá mais que confirmado, viu? Tá todo mundo aguardando. Agora a questão, Cid, Carlão, é com relação ao discurso de Jair Bolsonaro. Todo mundo sabe que ele se empolga demais nessas manifestações. Ele foi orientado a se concentrar apenas na crítica ao presidente Lula, ao governo Lula e na crítica e na defesa do governo dele, né? Ele precisa falar sobre esses 3 pontos, se concentrar nesses 3 pontos. Ele precisa evitar fazer falas contra a democracia, fazer críticas, xingamentos contra o Supremo Tribunal Federal e também contra os seus ministros, né? Principalmente o Alexandre de Moraes. Ele precisa se desviar desses assuntos. Ele não pode criar pauta para o Poder Judiciário. Tudo isso está fora do roteiro. Agora, se ele falar isso, segundo com quem a gente conversou, é por conta e risco de Bolsonaro, entendeu? Agora, é importante a gente dizer, Bolsonaro, se ele cometer exageros, ele vai ser preso? Vai sair preso dali? Eu faço esse comentário porque tem muita gente falando isso nas redes sociais. Não, gente, Bolsonaro não vai sair preso. Ele tem a liberdade de se expressar. Porém, se houver exageros, com certeza o Poder Judiciário vai ser provocado a instigar os fatos, a investigar os fatos. Será que o Bolsonaro será o Bolsonaro? Essa é a dúvida, né? A gente sabe que sim, né? A gente sabe que sim, mas a questão é o tom, é a medida, né? Ele pode fazer críticas, mas desde que o judiciário tem que entender, sem incitar, não é isso, Cadu? Sem incitar nada, né? Ficar de boa, falar na boa, a gente sabe que vai ter grupos aí com cartazes. Rolou grupos no WhatsApp, no Telegram, orientando, olha, não levem cartazes, não façam camisas aí, apoio à intervenção federal, intervenção militar e tal, essas coisas, pediram para não fazer. Essa orientação, desculpa, Cadu, essa orientação partiu do Bolsonaro ou do grupo dele? Da equipe de Bolsonaro, principalmente do pessoal do PL. Nos grupos do PL, no Telegram e no WhatsApp, tem vários pontos de orientação sobre o que não fazer. Mas tem muitos grupos radicais. Bolsonaro não pode responder por isso, mas aí essa questão, a medida, né, a forma como vai se dar, depois do evento, depois da manifestação, é que o Poder Judiciário vai analisar as imagens e tal, e aí vai verificar se houve cometimento de crime ou não. Mas o ideal é não fazer, né? O ideal é fazer essa manifestação. Ele tem todo o direito de se manifestar em alto
autodefesa, né? Em defesa dele, contra aquilo que está sendo investigado contra ele. Então, o importante é que seja um movimento pacífico no domingo. Ele precisa demonstrar apoio do povo em uma manifestação pacífica. É isso. Eu fico só preocupado com os baderneiros e plantão, né, cara? Implantados é complicado, é uma situação complicada. Exatamente. Mas vamos torcer para que tudo dê certo. Mas que a gente não quer mais problemas, né, cara? Tá, realmente exatamente, Carlão e Cid. Cadu, agora para fechar isso, você gostaria de destacar mais alguma coisa antes de voltarmos só na segunda agora, Cadu, aí de Brasília, que seja importante a gente passar esse final de semana com isso na cabeça? Olha, antes do sexto, Carlão e Cid, ontem finalmente, né, os parlamentares da oposição protocolaram na Câmara dos Deputados o pedido de impeachment do presidente Lula. O motivo, como a gente já sabe, é a fala do presidente comparando a reação do Estado de Israel contra os ataques do grupo terrorista Hamas ao Holocausto, né? No período sombrio e cruel da Segunda Guerra Mundial, que dizimou 6 milhões de judeus. O presidente Lula tentou dizer que estaria havendo o genocídio do povo palestino a exemplo do que ocorreu no Holocausto, mas aí ele acabou comparando esses dois fatos. Não pode fazer isso, são coisas diferentes. Falar de Holocausto causa muita dor para as pessoas, né? Um momento difícil da humanidade, né? Então foi uma fala desastrosa, seja ela acidental ou não. Até hoje eu não sei disso aí, eu não sei comprovar se foi uma fala estratégica do presidente Lula, Carlão. Ao todo, 139 deputados subscreveram o pedido de impeachment, viu? Que foi encabeçado pela deputada Carla Zambelli. Houve uma campanha massiva de ontem e hoje nas redes sociais, os eleitores exigindo que os parlamentares que não assinassem esse documento. A grande maioria preferiu não mergulhar nessa pauta, não dividir bola com o governo, ainda mais nesse momento que está havendo a liberação de recursos, o governo está se aproximando do Congresso Nacional. Perfeito. O presidente Arthur Lira voltou a dizer que vai jogar esse pedido de impeachment na lata do lixo. Tá ótimo, então. Volto com você, Carlão. Valeu, Cadu. Carlão e Cid. Até segunda, hein? Bom final de semana, galera. Valeu. Valeu. Para 6h53, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Economia. Legal, conferindo agora os indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em alta de 0,8%, cotado a R$ 4,99. O euro também fechou em alta de 0,8%, cotado aos R$ 5,40. O Bitcoin fechou em queda de 0,5% aos R$ 255.484. O Ibovespa fechou em baixa de 0,63% aos 129.418 pontos. Mix. Olha só, o Ministério Público do Amazonas investiga o registro de pesquisas eleitorais no estado. O órgão recebeu denúncias de suposto descumprimento de procedimento de registro e divulgação de pesquisa de opinião sobre as eleições de 2022, Cid. Pois é, as empresas têm 10 dias aí para informar detalhes e valores de pesquisas eleitorais realizadas no ano de 2022. Vamos agora aos detalhes com Odineia Araújo. A investigação sobre as pesquisas eleitorais no Amazonas foi solicitada pelo promotor da 31ª Zona Eleitoral, Hilton Serra Viana. A promotoria apura suposto descumprimento de procedimentos de registro e divulgação de pesquisas de opinião pública realizadas para eleições de candidatas e candidatos relativo ao pleito de 2022 no Amazonas. Causou estranheza que 8 empresas, algumas ligadas a veículos da imprensa, realizaram pesquisas eleitorais com recursos próprios. Essas pesquisas foram publicadas entre os leitores desses veículos e o público em geral. Para o advogado Carlos Santiago, do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção Eleitoral, a investigação é correta e é preciso acompanhar o cumprimento da legislação por parte das empresas de pesquisa. Tem que ter transparência total. Até para que não haja fraude, até para que o eleitor não seja enganado. Por isso, o eleitor tem que comparar os números
das pesquisas, dos estudos de pesquisas, das empresas de pesquisas. Na portaria, o promotor Hilton Viana determinou a requisição no prazo de 10 dias para que as empresas de pesquisa informem sobre o motivo da realização das pesquisas com recursos próprios, se outros levantamentos foram realizados, se foram contratadas por terceiros e qual o valor. O advogado Carlos Santiago, integrante do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção, lembra que uma fraude nos números traz um enorme prejuízo a todo o processo eleitoral. Pode até desequilibrar uma disputa. Por isso que a atitude do Ministério Público Eleitoral é bem-vinda. E o comitê está acompanhando esse procedimento e todos os números que estão sendo publicados e vai acompanhar aqueles que serão publicados no decorrer do processo eleitoral. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6h57, vamos saber aí os detalhes de algumas das principais vias em Manaus. Trânsito com Cid Soares. Trânsito. Olha, segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Avenida Constantino Neri, acesso a Darcy Vargas e de João Batista, o trânsito segue com boa fluidez. Já na Avenida de João Batista, com Rua Pará, a circulação de veículos dentro da normalidade, sem registro de ocorrência, fica um pouco retido, como sempre, ali próximo ao Amazonas Shopping. E na Avenida Torquato Tapajós, nas proximidades do Clube Municipal, trânsito fluindo sem retenção em ambos os sentidos da via. É isso. 18 horas. Esporte. Giro esportivo, Cid Soares, o clima já é de decisão aí, já tá rolando Tem um a dúvida. O Amazonas que entra em campo aí no domingo, né, contra o São Raimundo, no final do primeiro turno do estadual, e é o reencontro aí das equipes que se enfrentam na primeira fase. A Onça venceu por 3-0. Dessa vez, o meio-campo Rafael Tavares espera que seja um jogo mais difícil, por valer taça, né, e a vaga na Copa do Brasil 2025. Em sua estreia na Copa do Brasil, o Amazonas não só avançou de fase, mas também conseguiu uma boa grana. Se somar o valor apenas de participação na competição e por ter superado o Independente, né, na primeira fase, a Onça Pintada faturou aproximadamente R$2.600.000, Carlão. Por ser participante na Série B, é uma grana, né? Do Campeonato Brasileiro deste ano, a equipe amazonense recebe um valor diferenciado. Na primeira fase, recebeu aproximadamente R$1.200.000 apenas da participação, e por ter avançado para a segunda fase embolsou mais R$1.400.000. Agora o Amazonas vai enfrentar o vencedor de Maringá, do Paraná e América de Minas Gerais, que se enfrentam na próxima semana. E se conseguir avançar, a Onça Pintada vai abocanhar, né, a premiação da terceira fase, que é de aproximadamente R$2 milhões. Já paga a folha, né, Cid? R$2.200.000. Paga e sobra, eu acho. Bom, olha, uma notícia para encerrar. Sim. Não muito boa de se dar, mas é que o Wilson Fittipaldi Jr., pioneiro no automobilismo brasileiro, ex-piloto de Fórmula 1, faleceu hoje aos 80 anos, pouco menos de 2 meses após passar mal. É isso. Valeu, Cid. Mix. Faltando um minutinho para as 7, vamos direto para o nosso editorial 18 horas. Carlão, com você. Editorial 18 horas. Olha, nesta semana o Manaus iniciou a vacinação de crianças de 10 e 11 anos contra a dengue. Importante, até quinta-feira a capital do Amazonas era a única que ainda não havia dado o pontapé inicial na imunização dessa faixa etária. O esquema vacinal é composto por 2 doses, com intervalo de 3 meses entre elas. O Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer esse imunizante no sistema público de saúde, e é imprescindível acompanhar os índices de comparecimento das famílias que estão levando seus filhos para vacinar. Várias cidades brasileiras enfrentam a epidemia da doença e é séria a situação. É bom lembrar que 75% dos insetos estão em residências, e ao lado das ações para evitar os criadouros dos mosquitos transmissores, a vacina é ainda a melhor forma de prevenir a doença. 18 horas. 7 em ponto, Cid, boa noite, até segunda. Boa noite aos nossos ouvintes, um bom fim de semana, até segunda. Você ouviu 18 horas.